Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu convido o irmão Rui para fazer a prece para a gente iniciar nossos estudos de hoje. Boa noite a todos. Levamos o nosso pensamento a Deus, nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, para que possamos entender, compreender as leituras do Livro dos Espíritos de 1857 e que esses ensinamentos possamos colocá-los em prática na medida que somos tocados no nosso dia a dia. Que assim, Jesus, que teu amor, que tua luz nos envolva sempre. Que assim seja. Que assim seja. Nós paramos então na questão 21 do PDF na página 64 do livro físico, Ângela? 84, tá? Então nós andamos dois parágrafos à aula anterior e nós vamos retomá-los novamente, tá? Aí quem se sentir confortável, nós discutimos sobre o assunto, ok? Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Questão 101. Caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe seguem. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, revelam a sua inferioridade. Outros, pelo contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia, mas, qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e os seus sentimentos mais ou menos abjetos. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados, e o pouco que sabem a respeito se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Não podem dar-nos mais do que noções falsas e incompletas daquele mundo. Mas o observador atento encontra frequentemente, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Afonso, gostaria de comentar um pouquinho para a gente sobre esses parágrafos, por gentileza? Bom, aí nessa terceira ordem, a gente vê a descrição de quem está na humanidade hoje, né? Nós somos espíritos no mundo ainda imperfeito, no mundo de provas e expiações. Aliás, o mundo não é imperfeito, né? Quem é imperfeito são os espíritos que estão nele. E aí a descrição dos caracteres de nós espíritos que estamos na Terra. De nós que estamos na Terra encarnados e de nós que estamos na Terra desencarnados. Então, a grande maioria dos espíritos que estão no orbe terrestre, seja encarnados ou não, está nessa ordem, terceira ordem dos espíritos imperfeitos. E a gente precisa melhorar bastante, mesmo continuando imperfeitos, mas melhorar bastante, principalmente moralmente, para permitir que a Terra seja transferida para um orbe de regeneração. O orbe de regeneração ainda vai ter espíritos imperfeitos, certo? Espíritos bons, eles vão estar vivendo em orbes felizes, orbes outros que não o orbe de regeneração. Ainda vão ser espíritos imperfeitos, porém com uma qualidade moral muito melhor do que nós estamos hoje na Terra. Então, o nosso trabalho de conhecer essas características é saber quais são os defeitos que a gente precisa corrigir e quais são
as virtudes que a gente tem que correr atrás. Rui, você vai balançando a cabeça? Diga lá. Pois é, eu acho que os espíritos foram muito felizes quando classificaram, né, dessa forma, até porque não tem como ser diferente. Não é uma classificação absoluta, né, que fala assim, tem que ser dessa maneira, mas eles fazem de uma maneira mais próxima, para que a gente entenda que é o espírito imperfeito, os espíritos bons, espíritos puros, e dessa forma. É como o arco-íris, né? Você vai mudando de degrau em degrau sem você perceber. Agora, no mundo dos imperfeitos, acho que tem espíritos que estão todos em progresso, porque vivemos, como você disse, num mundo de expiações e provas, como está aqui nos estudos, nos ensinamentos. Se está no mundo de expiações e provas, lógico que a tendência ainda é, né, dos espíritos imperfeitos. Porém, nessa classificação, tem espíritos também que estão já mudando de classificação. Ela não é absoluta, ela não é toda imperfeita. Sempre tem aqueles que estão se destacando. Eu até conversei com um espírito há pouco tempo e disse, mas nós somos todos maus? Né? Ele falou, não somos todos maus, mas nós temos que seguir um caminho, que siga o caminho do bem. No nosso mundo, existem muitos tipos de espíritos, né? Fez de uma classificação para que a gente possa entender desta forma. Mas, com certeza, na maioria, somos espíritos ainda imperfeitos que aqui vivemos. Porém, aqueles que já são gênios e espíritos de uma categoria maior, já são espíritos mais sublimados, espíritos mais missionários que estão aqui trazendo e nos puxando pelas mãos a seguir uma evolução maior. São espíritos que já existe a consciência, apesar de não consultar, né? O orgulho e o egoísmo, duas chagas tão difíceis de se quebrar, de tirar a gente dessa ignorância e de praticar os ensinamentos. E também de deixar de fazer o bem é praticar o mal. Ser omisso é praticar o mal. Luiz? Então, quando começa a descrição, né, dos espíritos imperfeitos, terceira ordem, espírito imperfeito, o que é que tem? Como caracteres gerais, a predominância da matéria sobre o espírito. Então, vamos nos lembrar que esse livro já foi escrito há mais de 150 anos, logo já vai fazer 200 anos. E nós estamos tendo a grata oportunidade de aprender um ensinamento precioso que nunca mais vai nos abandonar. Então, realmente a hora de nos desmaterializarmos e galgarmos essas escalas. Só para confirmar aqui, no quarto parágrafo, ele fala sobre as coisas do mundo espírita. Isso é um erro de tradução, tá? Grave. Então, é mundo espiritual nesse texto. Paulo, por favor. Boa noite a todos. Só lembrando que Deus nos criou, todos os espíritos, de modo simples e ignorantes. Ou seja, o que ocorre no orbe terrestre, que é uma das primeiras, né? Vamos dizer assim, na escala é um dos primeiros, logo depois do primitivo, está compatível com essa realidade que eles estão descrevendo aí, né? Então, ainda a matéria fala muito alto, pouco ouvimos nossa consciência, perdemos muitas oportunidades de evoluir. Nessa situação, também vamos ter vários espíritos com um desenvolvimento intelectual muito grande, mas, infelizmente, a moral não caminha junto. Então, para as coisas possam caminhar, tem que o intelecto andar junto com a moral, não usar em benefício próprio, que é o que acontece muito em nosso mundo. Tem muitas pessoas muito intelectualizadas, mas esse intelecto não é desenvolvido em prol de todos. Alguém gostaria de contribuir? Um pouquinho? Então, vamos seguir mais um pouco com o texto? O caráter desses espíritos se revela na sua linguagem. Todo o espírito que nas suas comunicações trai um pensamento mau pode ser colocado na terceira ordem. Por conseguinte,
todo mau pensamento que nos for sugerido provém de um espírito dessa ordem. Veem a felicidade dos bons, e essa visão é para eles um tormento incessante, porque lhes faz provar as angústias da inveja e do ciúme. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é frequentemente mais penosa que a realidade. Sofrem, portanto, verdadeiramente pelos males que suportaram e pelos que acarretaram aos outros, e como sofrem por muito tempo, julgam sofrer para sempre. Deus, para os punir, quer que eles assim pensem. Podemos dividi-los em 5 classes principais. Afonso, poderia comentar um pouquinho sobre esses outros parágrafos? Eu acho muito interessante essa frase que ele coloca aqui, né? Vem a felicidade dos bons e sofrem com essa visão. Isso é típico da pessoa invejosa, da pessoa ciumenta. E a gente tem muito disso, né? Nós temos uma característica humana muito forte de invejar o que acontece de bom aos outros, em vez de usar aquilo como incentivo para que a gente também corra atrás de conseguir essa melhoria, ou de identificar uma maneira, identificar modos que essa felicidade seja o mais amplo possível. E, o ser humano não consegue perceber ainda que para se ter felicidade é necessário se viver em ambiente feliz, ou seja, é necessário fazer outras pessoas felizes para isso refletir na felicidade própria. E muitos ainda procuramos encontrar a felicidade como se ela fosse algo de posse nossa, a gente fosse captar essa felicidade para nós. E ao contrário, a felicidade só nos alcança quando ela vem refletida nas pessoas à nossa volta. Paulo, por gentileza. Estava comentando que também tem mais um erro de tradução, que na última frase, né, na penúltima, Deus, para os punir, quer que eles assim pensem. Na realidade, Deus não pune, né? Ele ensina, tá certo? Eu gostaria de fazer uma observação do primeiro parágrafo, né, que aí ele fala sobre que os espíritos se revelam na sua linguagem, né? E a gente precisa observar nas comunicações qual é a intenção desse espírito comunicante, principalmente em reuniões mediúnicas, que a gente vê, quais seus pensamentos, objetivos, para assim a gente poder conseguir separar o que é joio do trigo. Porque são tão parecidos, e essa dificuldade de separar e de saber separar o que está sendo dito. E no último parágrafo, no penúltimo, na realidade, que fala que conservam as lembranças e a percepção do sofrimento, entra na questão viver as dores materiais após a morte. Acredita que esse sofrimento é eterno, não se desprende das lembranças materiais, isso pode levar muito tempo. É uma questão muito triste no âmbito da evolução. Por isso a importância de nós estarmos encarnados, de ter essa compreensão, ou pelo menos a gente tentando ter essa compreensão, que somos espíritos vivenciando uma experiência humana. Que a morte, na realidade, é a única certeza. A gente já nasce tendo a certeza que em algum momento nós retornaremos para casa. E a partir do momento que a gente sabe que essa morte é uma certeza absoluta, nós damos mais valor à vida. E aproveitamos o tempo, o qual a gente não sabe como mensurá-lo, mas aproveitamos de uma melhor forma e não perder tanto tempo com materialismo, mas encarregar nossa bagagem com aquilo que nós poderemos levar. O que nós vamos levar, ou o que estamos levando em nossa bagagem a hora que a gente virar a esquina. Então, pelo menos eu me questiono muito sobre isso.
porque eu ainda vejo a minha bolsinha ainda muito vazia, então eu ainda busco muita coisa para tentar preenchê-la de uma forma verdadeira e não uma forma equívoca, porque muitas vezes a gente se engana e acha que está fazendo algo, mas é na realidade em benefício próprio a nós. Luiz, gostaria de completar um pouquinho? Foi muito bem observado, né, que a esquina pode ser aí dobrada a qualquer momento e vamos tratar desde já de encher a nossa bolsa para que nós não estejamos desprevenidos. Todos nós temos tempo ainda, bastante tempo. Irmão Miguel, eu sei que você está com a câmera fechada aí, mas eu gostaria muito da sua colaboração. Você não vai ficar escondido aí, meu irmão. Não, Nos ajude. eu posso falar. E primeiro eu gostaria de elogiar o Paulo, né? Pela recuperação dele, e o segundo, pela observação do irmão espiritual, Deus para punir. Deus é bom e justo, né? Mas o que me chamou a atenção nesse texto diz que nem todos são totalmente maus, e eu digo também, nós não somos totalmente bons, como o Rui bem disse, porque se nós fôssemos bonzinhos, nós não estávamos aqui. O que me chama a atenção é você fazer o bem também é impedir a propagação do mal. Vou citar um exemplo de uma fofoca. Alguém fala mal de um irmão e às vezes não se sabe se aquilo é verdade ou não e passa adiante. Então, nesse momento, você está impedindo a propagação do mal. Gostaria até de comentar também, porque o que somos hoje, né, nós vamos ser o amanhã, através do conhecimento que nós estamos tendo. Porém, ao desencarnar ou voltar à pátria espiritual, nós vamos ser aquilo que somos aqui. Não vai mudar nada, a não ser que você tenha o arrependimento e a reparação daquilo que você fez. Como foi colocado aqui, né, o caráter desses espíritos revela pela sua linguagem, como a Regiane disse, nas reuniões mediúnicas, os espíritos maus que ali vêm para distorcer do assunto e modificar o seu trabalho, eles tentam te enganar. Porém, não por muito tempo, porque depois cai, né, as vestes e mostra quem realmente eles são. E aí que você percebe o quanto nós temos que ter as nossas modificações, os nossos pensamentos no dia a dia, para que quando retornássemos à pátria espiritual, estivermos em uma condição um pouquinho melhor do que estamos hoje. E quando reencarnarmos na próxima, seguirmos um caminho melhor. Não basta a gente concordar que, olha, nós somos todos imperfeitos que aqui estamos. Modificar, vamos melhorar, seguir um caminho melhor, perdoar, amar o semelhante, ajudar aqueles que precisam. Aqui está todo lugar, todas as religiões têm esses ensinamentos, não só o Espiritismo, todas trazem também o poder do amor. Por isso devemos seguir sim, né? Porque quando chegarmos lá, vão ver na nossa consciência o que deixamos de fazer aqui na Terra e o que poderíamos ter feito. Obrigado, Rui, realmente foi uma fala bastante pertinente. Agora, eu queria voltar ao tema que o Miguel trouxe, a questão da maledicência. Nós somos extremamente maledicentes, né? É difícil surgir um assunto, mesmo que seja uma fofoquinha, que primeiro a gente não pense mal, para depois se corrigir, procurar trazer o bom pensamento em relação àquilo, verificar se aquela informação é importante ou não, e muitas vezes espalhamos aquela informação sem fazer nenhuma verificação. Isso está muito frequente hoje, né? A questão das fake news, a questão da propagação de histórias mal colocadas, né? Às vezes verdadeiras, mas colocadas fora de contexto. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Hoje, a mídia social ela tem um alcance absurdo em relação
a qualquer outro meio de comunicação. A gente tem, semana retrasada, 15 dias atrás, um pouco mais, saiu uma pesquisa nos Estados Unidos que as comunicações de Trump por rede social alcançam cerca de 5 vezes mais do que todas as comunicações de jornais e televisão juntas. Então, a abrangência que essa comunicação consegue dar é absurda. E a gente tem que ser um filtro dessas comunicações. A gente tem que tomar o cuidado de não passar sem antes verificar se aquilo ali é útil para alguém, se aquilo ali vai ser útil para a gente transmitir aquilo. Tem que ter um cuidado de parar a comunicação, verificar com cuidado e transmitir se isso aí tiver uma utilidade real. Eu lembro de um comunicado de um cachorrinho que estavam procurando um lar para ele, que contava uma história, que ele já tinha sido passado por 4 casas, não sei o que tem. Eu recebi essa comunicação de São Paulo, de Ribeirão Preto, de São José do Rio Preto. Quer dizer, esse negócio voa assim e volta para a gente de novo, e a gente não sabe que isso aí, de repente, foi resolvido na primeira passagem dessa história, e a história continua vivendo ali como se tivesse aquilo para ser resolvido ainda, Então, a gente tem que tomar muito cuidado na transmissão da comunicação. Isso é um fato que realmente trabalha nosso controle de maledicência, principalmente. Diga lá, Paulo. Paulo? Na realidade, complementando o que o Afonso colocou, é o exercício de não julgar, né? Deixa o julgamento para Deus. A gente não tem essa capacidade de julgar. E a instrução, né? A importância da gente buscar conhecimento. Porque a gente só conhece separar as coisas se a gente busca esse conhecimento. A gente consegue ver os dois lados, que nem você está falando das redes sociais. Eu já vi situações de pessoas compartilharem de coisas que aconteceu 3 anos atrás, por não ler o texto na íntegra. E, às vezes, sem perceber, se compartilha as ideias que nós mesmos não comungamos. Então, a importância, às vezes, assistir um vídeo até o final, de ler as informações, de buscar mais informações. E além desse lado que eu queria citar, das ações que falamos, para ver o quanto nós ainda estamos com os pés nessa categoria, que nós não controlamos os pensamentos. Então, você já imaginou o que passa no pensamento de cada um de nós, as coisas não ditas? O que você me fala sobre isso, Afonso? É fato. O pensamento ele vem primeiro e o julgamento nosso, né, sobre esse pensamento vem depois. É muito difícil o indivíduo, na nossa condição de moradores da Terra, você perceber um mau pensamento e evitar que ele surja. Mas a gente pode controlá-lo a partir daí. Jesus Cristo explica esplendidamente, né? Primeira coisa, orai. Tá? Primeiro, estar vigilante. Estar vigilante, e assim que perceber um pensamento ruim, tentar espantá-lo com a oração. Não deixar esse pensamento ganhar energia, porque se o pensamento ganha energia, ele ganha espaço. Ele tanto toma espaço na nossa mente, quanto ganha o espaço para chegar até aquela pessoa que a gente está pensando, aquela situação que a gente está criando, e pode aumentar a força do mal naquela situação. Então, controlar o pensamento é estar vigilante e orar. Veio o pensamento, praticar meditação é uma maneira de você aprender a controlar a mente. Então, vem o pensamento ruim, você segura esse pensamento e vai meditar,
ora, uma oração rápida, né? Ou alguma coisa tipo, Divino Salvador, guardai-me, protegei-me, para que eu seja um instrumento do bem sempre, esteja sempre à disposição dos bons espíritos que estão aqui na Terra trabalhando para fazê-la melhor. Isso basta, a gente já saiu daquele pensamento que poderia se propagar como uma força ruim, uma energia ruim, tanto para dentro da gente quanto para fora. E, Afonso, vamos apimentar um pouco. Você acha que o que fere mais? Manter um pensamento ruim pela pessoa ou falar algo ruim? Isso a gente já teve uma conversa a respeito disso um tempo atrás, né? Tanto faz, certo? Às vezes o falar até permite o entendimento. Então, você pode, de repente, reduzir o atrito através da fala e da tentativa de entendimento, principalmente se tiver alguém que modele aquela fala. E agora, o pensamento, não. O pensamento é energia pura e que, se você que está emitindo aquela energia não consegue controlá-la, muito menos o outro. O outro pode até não recebê-la, porque se ele não entra naquela sintonia, ele pode não recebê-la. Mas como o ser humano, em geral, está numa sintonia, numa vibração baixa, é muito fácil a gente captar um pensamento ruim. Diga, Rô. Se você controlar o pensamento, eu acho ainda que é muito mais favorável do que você aplicá-lo nas pessoas. Né? Como diz o Chico, se você tem vontade de falar alguma coisa, tome um copo d'água. Para aquele momento e reflita sobre aquilo que você vai falar. É muito melhor do que jogar palavras de ofensa. Então, controlar o pensamento é uma dádiva, né? Porque se nós estamos ainda cheios de defeitos, cheios de pensamentos negativos, a partir do momento que você para e pensa e ora, você já evita muitas coisas erradas. Na realidade, o nosso pensamento é nosso maior carrasco, né? As nossas angústias, sofrimentos, que hoje, essa liberdade que hoje nos traz de ação, de falar o que pensamos, mas essa liberdade, ao mesmo tempo, nos angustia, porque essa tomada de consciência, que por mais que certas ações nós façamos por conveniência, a nossa consciência nos cobra que ela está errada. Em nosso âmago, nós sempre sabemos que aquela ação está errada. Na realidade é que, na maioria das vezes, nós não damos ouvido ou prestamos atenção no que a nossa consciência está nos cobrando. E isso gera muito adoecimento psíquico, que hoje a gente vê as doenças que hoje acarretam esse período de liberdade, que nós sofremos muito de forma psíquica, e que automaticamente geram doenças ao corpo físico, porque aquilo que a cabeça não controla, o corpo sofre. Então, a importância da gente conhecer a si mesmo, que não é um processo fácil, para poder, de fato, controlarmos nossos pensamentos e, por consequência, as nossas ações. Alguém gostaria de contribuir um pouquinho? Miguel, Paulo, ou mais alguém se sentir... Bom, eu gostaria de iniciar parafraseando o professor quando se referiu ao Papa, que não existe oração mais fiel do que aquela feita dentro de hospitais. Então, eu vejo o seguinte, que independente da religião, inclusive nós espíritas, tá? E todas as religiões, existe a diferença entre dentro do centro espírita, dentro da igreja ou na rua. O que acontece é o seguinte, você, dentro do centro espírita, dentro da igreja, dentro do velório, todo mundo é santo. Agora, saindo dali, será que são mesmo? Alguém gostaria de contribuir mais um pouquinho? Então, vamos continuar mais um pouco com o texto. Questão 102. 10ª classe.
Espíritos impuros. Estão inclinados ao mal e o fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança e usam todos os disfarces para melhor enganar. Apegam-se às pessoas de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de as levar à perda, satisfeitos de poderem retardar o seu adiantamento ao fazê-las sucumbir ante as provas que sofrem. Nas manifestações, reconhecem-se esses espíritos pela linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões, entre os espíritos como entre os homens, é sempre um índice de inferioridade moral, se não mesmo intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações, e se eles tentam enganar, falando de maneira sensata, não podem sustentar o papel por muito tempo e acabam sempre por trair a sua origem. Rui, gostaria de falar um pouquinho sobre esses parágrafos? Foi colocado, né? E os espíritos dividiam em 5 classes principais: espíritos impuros, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, espíritos neutros e espíritos batedores e perturbadores. Nessa classe, como foi colocado aí, foi o que nós debatemos até agora, né? Dos espíritos impuros. São aqueles que, aonde a matéria sobrepõe o espírito. Ou seja, as coisas materiais é o que tem mais valor por enquanto, até o momento de passar e ter essa mudança de categoria. Afonso? Aí, nos centros espíritas, principalmente, nós temos que tomar muito cuidado, porque o Kardec coloca aqui, o espírito usa da palavra para enganar ou para incutir uma ideia errada ou coisa que o vale. Mas eles acabam falando, se revelando. Agora, o cuidado que tem que se tomar é que não é porque o espírito fala errado ou fala de uma maneira simplória, é que ele é um espírito impuro. Nós temos, por exemplo, os preto velhos, geralmente eles falam de uma maneira bem simples e são de uma sabedoria, de uma força moral muito, muito alta. Então, a gente tem que ir com muito cuidado e livre de preconceitos sociais, que normalmente a gente já tem. Então, o cuidado na hora de uma comunicação para identificar se o espírito é leviano ou de baixa ordem é o sentido moral daquilo que ele está trazendo. E não as palavras erradas, não a maneira errada de falar. Eu lembro de uma passagem em que a médium, recebendo um preto velho, começou a falar de uma maneira mais elaborada aquilo que ele estava trazendo. E chegou uma hora que o preto velho falou para ela: obrigado, filha, por ajudar a minha transferência, mas eu falo assim mesmo, não precisa corrigir, não. É bem típico daquele espírito que ele quer transmitir simplicidade. Ele quer transmitir, mostrar que aquilo que ele está falando tem um valor moral alto e que não está importando a parte social do espírito. A gente por essa leitura que a gente vê nesse parágrafo, principalmente de Kardec, a gente leva para a questão da evolução social do espírito. E não é isso. É evolução moral. Esse é o ponto que a gente tem que estar atento. Luiz? A minha percepção principal dessa classe dos espíritos impuros está bem no comecinho da descrição, é que são inclinados ao mal e vivem o mal em todos os momentos em que podem, né?
E daí para frente tem várias descrições assim dos males que eles causam, né? E mais uma vez aqui fica a lição daquilo que está escrito aqui no Livro dos Espíritos, né? É tudo que nós não devemos ser. Alfonso, pegando o seu gancho, vou fazer uma analogia. Se nós trouxéssemos Jesus para o tempo de agora, será que alguém conversaria com ele? Alguém receberia ele? Uma pessoa praticamente analfabeta, maltrapilho. Será que nós reconheceríamos Jesus passando perto de nós? Alguém já tentou parar nesse aspecto? Porque, como você falou nas comunicações do Preto Velho, porque a gente ainda é muito cheio de preconceito, e principalmente no mundo atual, do modismo, do materialismo, das pessoas se identificarem dentro daquele modo de viver, e às vezes a gente pede tanta ajuda. Será que nós enxergaríamos se Jesus estivesse passando na porta da nossa casa? Rui, comenta um pouquinho. Olha, achar que Jesus não tinha conhecimento da escrita, a gente pode até achar, porque não era todos que tinham estudo naquela época. Mas Jesus é um espírito que, do seu pensamento, da sua categoria, né, foi colocado para nós pelos espíritos sublimados, que é o exemplo a ser seguido. Então, é um espírito que passou por tudo e sabe tudo. Né? Às vezes não quer usar os termos para que as pessoas talvez não entendessem na época, mas de uma sublimação, que é um espírito desse, né, a gente não tem nem como colocar numa categoria como analfabeto, mas sim um espírito simples, humilde e de amor muito grande, que se passasse na nossa frente hoje, nós não o reconheceríamos, porque ainda olhamos pelas vestes e não pela moral. Porque foi um espírito sábio, né? Porque a sabedoria está em exercitar aquilo que se aprendeu. E hoje a gente tem o intelecto desenvolvido, conseguimos usar da internet, nós temos tanta coisa para adquirir conhecimento, mas estamos bem longe de sermos sábios, porque pouco ainda exemplificamos daquilo que aprendemos. Então, Jesus estava ali, trazendo essa sabedoria, tanto que poucos os acompanharam. Naquela época já se tinha dificuldade disso. E o que eu vejo, passando-se o tempo que se passou, trazendo agora para a nossa época, então a gente vê ainda o pouco que evoluímos, porque ainda temos as mesmas dificuldades. O que você me fala sobre isso, Afonso? Por esse seu exemplo aí, por exemplo, a gente poderia dizer que Sócrates nunca seria levado em conta, né? E, no entanto, ele é um marco na filosofia. Hoje a gente estuda os filósofos pré-socráticos e pós-Sócrates. E ele era um homem que vivia maltrapilho, não gostava muito de tomar banho, conversava com aquele que quisesse escutá-lo na rua. A principal briga dele com os sofistas era o fato de os sofistas cobrarem pelas aulas. Ele achava, a posição dele é que o ensinamento, o conhecimento tinha que ser dado a todos de maneira independente de ser cidadão ateniense, escravo, mulher ou qualquer função que exercesse dentro da cidade. Então, é o mesmo padrão de apresentação que Jesus teve depois. Ele procurou pessoas simples e capacitou essas pessoas. Lucas chega a falar em 72 apóstolos que depois de Pentecostes saíram da Galileia, ou mesmo atuaram ali na Galileia, mas a maioria saiu da Galileia para espalhar a Boa Nova, e eram todos pessoas simples. Poucos ali, como Mateus, que
tinha o poder da escrita, mas poucos daqueles tinham efetivamente capacidade de leitura e de escrita. João foi aprender a ler depois da morte de Cristo. Marcos era um garoto na época que Cristo foi crucificado. Ele aprendeu a ler depois disso, porque teve pessoas ali daquele grupo que ensinou. Então, são pessoas que foram capacitadas para exercer o trabalho que eles foram chamados. E a partir do momento que nós nos dispomos, ou seja, a gente usa da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, para dizer como Paulo diz, Senhor, o que queres de mim? A partir daí, a gente vai ser capacitado para exercer aquilo a que fomos chamados. Mas você acredita por que ainda temos tanta dificuldade, se nós temos o conhecimento, e por que ainda postergamos tanto essa prática daquilo que nós sabemos que é o certo a ser feito? Por que você acha ainda que temos tanta dificuldade? Será que estamos postergando tanto? Ou a gente está fazendo num ritmo que a gente vai ganhando confiança naquilo que a gente está fazendo? A gente vê várias situações em que as pessoas se desdobram para fazer o bem, para participar de situações em que o bem é feito. Um exemplo muito forte que a gente tem no mundo todo são os Médicos Sem Fronteiras. Então, são pessoas que se desdobram, independente da sua crença, em fazer o bem. E estão trabalhando. Hoje a gente teve um comentário na imprensa que eu acho bastante preconceituoso da parte deles, questionando por que salvar os líbios que estavam fugindo para a Itália no Mediterrâneo empenhou-se tão pouco em relação a esse submarino que tinham 6 pessoas ali, a maioria deles milionários, quantidade de equipamento que foi colocado para tentar recuperar esse submarino. O ser humano é um ser humano independente da posição que ele ocupa. Então, o cuidado de tentar salvar uma vida tem que ser feito dos dois lados. E se a gente olhar a situação no Mediterrâneo, talvez a Marinha italiana tenha falhado, poderia fazer mais do que fez. Mas vários barcos particulares que estavam passeando por ali foram ao encontro e ajudaram a salvar vidas. A Marinha grega deslocou barcos para tentar salvar vidas. Então, o cuidado independe de que vida seja. A nossa ação tem que ser sempre no sentido de salvar vidas. E quando a gente fala em salvar vidas como espírita, a gente está falando do espírito. E aí, como o próprio Rui já colocou hoje aí, vamos procurar ensinar a doutrina, transmitir conhecimento, transmitir aquilo que pode tocar a pessoa individualmente e ela procurar o progresso a partir daí. Agora, a gente tem que fazer aquilo que está dentro da possibilidade de cada um. Se você pode fazer um pouco mais e corre atrás, porque é a vontade própria. É cada um colocar a sua vontade e se dispor a fazer. Agora, se você fez menos, mas fez, está valendo também. Deus ampara a todos do mesmo modo e de maneira indistinta. Ele só pede que cada um tome a sua atitude. Se a gente vai tomar agora, se vai tomar daqui a pouco, se vai efetivamente fazer, ou vai ajudar e daqui a pouco sossega, vem daqui a pouco um novo estímulo
uma hora vai chegar que essa ação vai ser um hábito. E aí, a partir de ser um hábito, faz com uma frequência maior. Tem que permitir que o tempo atue e que cada um encontre o seu tempo na hora certa. A Terra está em processo de mudança para a regeneração, mas isso vai demorar 300 anos, 400 anos. Começou em 1857, aí várias dezenas ou centenas de anos para esse processo se formar. A gente está no meio dele. Tem que agarrar a oportunidade que, por um acaso, aparecer à nossa porta. Eu poderia, diante dessa sua explanação, dizer que o que nos diferencia uns dos outros seria pelo esforço, porque aquele mais esforçado poderia evoluir muito mais rápido, e aquele que posterga, logicamente, no tempo dele, ele iria evoluir, mas, de repente, pode levar isso 100 encarnações, e, de repente, poderíamos, aquele mais esforçado, resolver isso em uma encarnação? Seria isso? O progresso, a evolução, é de cada um. Cada um sobe a sua escada no seu ritmo. Agora, a evolução, o progresso, depende da comunidade, depende do ambiente que você vive e onde você pode atuar. Ninguém consegue evoluir sozinho. A evolução é individual, mas ela acontece na coletividade, no coletivo. Então, é questão de agarrar a oportunidade, de reconhecer que o que acontece à sua frente é uma oportunidade. Senão, o que vai acontecer é isso, demorar uma encarnação a mais, 2, 3. Certo? A gente tem exemplos, por exemplo, Paulo, São Francisco de Assis, são exemplos de espíritos que reencarnaram em vida. Eles mudaram o seu processo, seu processo mental em vida, sem precisar passar pelo processo de reencarnação. Eles tiveram uma reencarnação em vida. Paulo foi atacado exteriormente, né? Ele teve a queda do cavalo, o brilho de Cristo que o cegou, que ele precisou de 3 anos de estudos no deserto para se convencer, enquanto que Francisco foi um raio interno e ele, de uma hora para outra, descobriu que ele tinha um caminho diferente, que ele tinha que seguir. Então, são coisas que acontecem com várias pessoas e acontece com a gente também. Só que, geralmente, acontece no processo entre uma encarnação e outra. Alguns casos, muitos raros, ele acontece durante a vida, o processo de mudança total. Mas isso faz parte do nosso processo humano de evolução. Eu concordo com o Alfonso, mas é importante que saibamos que a reencarnação é uma dádiva que Deus deu para nós. Porque se não fizéssemos nessa, vamos fazer na outra. Só que os Espíritos nos dizem o seguinte: olha, não faça da reencarnação uma muleta. Porque se você pode fazer nessa, não deixe para a próxima. Faça nessa. Ganhe tempo, dê saltos evolutivos, para que você não precise ficar voltando a este plano para a sua melhoria. Esforce, lute, conquiste nesta encarnação que você tem essa oportunidade. E é isso que é importante, mas nós postergamos, procrastinamos muitas vezes aquilo que devia ter feito hoje. Não adianta a gente ficar falando assim, mas se eu não fiz nessa, eu vou fazer na próxima. Não, vamos fazer nessa. O que você não puder fazer tudo, você faça nessa. Como o Alfonso também disse, nós estamos fazendo a nossa parte, mas poderíamos fazer mais? Quem somos nós de abandonar tudo que nós temos e seguirmos levando a boa nova para todos? Não vamos fazer. Os apóstolos fizeram isso na época. Deixaram as famílias e foram levar a palavra de Jesus. Mas nós ainda não. Passaram 2000 anos, nós estamos aqui batendo no mesmo degrau.
esperando que a próxima encarnação a gente possa lutar mais. É um erro nosso? Ainda é um erro nosso. Se pudermos fazer nessa, vamos fazer nessa o que nós pudermos fazer. Paulo? Precisa uma mudança interior muito forte, né? Então, como o Afonso falou, não são muitos exemplos, né? Como Saulo de Tarso, que passou a ser Paulo de Tarso, mudou o nome para Paulo num gesto de humildade, que significa pequeno. São Francisco de Assis e outros casos, né? Que acordaram em vida. Eu imagino que também Santo Agostinho Aurélio, né? Que vivia uma vida desregrada, que depois também se dedicou totalmente. Então, não é fácil, mas é possível. Depende de cada um. Miguel? Me chamou a atenção nesse texto onde diz, ao fazê-la sucumbir ante as provas que sofre. O contrato reencarnatório, normalmente, é o encarnado que escolhe as provas, não é? Então, eu acredito aqui que ficaria melhor se o irmão espiritual dissesse, ao fazê-lo sucumbir ante as provas que escolheram, ou escolherem. O que vocês acham? Concordo, discordo? Como eles já explicaram, né, algumas nós até queremos fazer mais provas, né, que ainda o professor falou uma vez que a gente escolhe que acha que vai suportar tudo, né, e na hora de encarnar fala, não, pega só 1% do que você quer fazer, que é o que você vai dar conta de cumprir. E lógico que tem algumas encarnações por imposição de espíritos que não têm condições de responderem por isso. Compulsórias, né? Até a palavra o Rui me falou aqui. E o Luiz quer falar um pouquinho sobre esse assunto. Para mim, como o Miguel deixou aí em aberto, né, concordar ou discordar, eu entendi assim do texto que fazê-la sucumbir ante as provas que sofrem é fazer com que os irmãos tenham mais dificuldade em cumprir as provas que sofrem, as provas que escolheram, e não a si próprio. Então, não são os espíritos impuros que sucumbem antes às provas que eles escolheram, e sim eles dificultam a caminhada dos irmãos. Afonso? Isso, o Luiz, ele está se referindo aqui à ação dos maus espíritos, dos espíritos impuros, sobre os espíritos encarnados. Agora, uma melhor tradução do francês seria as provas a que se submetem, né, que o francês ele põe dans l'épreuve qui subsent. Então, a tradução, as provas a que se submetem, seria melhor do que as provas que sofrem. Mas a gente tem que lembrar que tanto no francês, tanto Kardec, quanto nas traduções, quando foram feitas, vivia-se no mundo católico. Então, estava-se falando do mundo de espíritos para uma grande parte de pessoas que tinham uma educação prévia, como a maioria de nós temos, católica. Então, no catolicismo, a ideia que se tem é que você vai sofrer penas depois da morte. Então, esse uso de palavras tem muito a ver com facilitar o entendimento de quem estava sendo apresentada a doutrina. Então, como o entendimento do católico de sofrer penas ou sofrer provas está mais condizente com aquilo que aprendemos na infância, aprendemos no catolicismo, facilita a explicação aqui. Eu acho que o uso dessas palavras é muito mais para facilitar esse entendimento do que realmente procurar ser exato na transcrição daquilo que foi dito pelos espíritos. Alguém gostaria de contribuir com alguma fala? Conseguimos concluir a 102?
Acho que não, né? Acho que é o último parágrafo só que faltou, né? Então vamos ler ele. Pode soltar, Du. Alguns povos os transformaram em divindades malfazejas, outros os designam como demônios, gênios maus ou espíritos do mal. Quando encarnados, inclinam-se a todos os vícios que as paixões vis e degradantes engendram: a sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez e a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, no mais das vezes sem motivo, e, por ódio ao bem, quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. Constituem verdadeiros flagelos para a humanidade, seja qual for a posição que ocupem, e o verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignomínia. Afonso? É muito pouco tempo para a gente discutir tudo isso. Mas o que eles estão dizendo aqui é claro, né? O espírito, ele estava encarnado com aquele sentimento, com aquele posicionamento, ele vai continuar desencarnado com o mesmo sentimento, com o mesmo posicionamento. Se ele não conseguir perceber que ele tem que melhorar, logo que ele entra no mundo espírita, no mundo espiritual, ele vai continuar vivendo as mesmas paixões que ele tinha quando encarnado. E vai querer que outras pessoas, outros espíritos, participem dessas paixões. Como o espírito não tem a matéria, ou a matéria que ele possui é muito quintessenciada, né, muito sutil, ele precisa, para ter essas sensações vis que são descritas aqui nesse último parágrafo, ele precisa da sintonia de espíritos encarnados, senão ele não consegue perceber essas sensações. É por isso que eles se aproximam daqueles espíritos que podem ceder às tentações que eles querem passar. Eu peço para que a Bruna faça seus comentários sobre os espíritos imperfeitos um pouquinho e já faz o encerramento, Bruna. Boa noite a todos. Foram grandes os ensinamentos do estudo de hoje. Eu não me sinto nem digna de comentá-los, porque foi tudo, enfim, né? Em resumo, foi muito proveitoso, foi tudo muito proveitoso. E só tenho a agradecer mesmo, não tenho muito a acrescentar ao que vocês já disseram, que já disseram praticamente tudo, né? Agradeço a oportunidade que me dão de poder fazer um encerramento, pedindo a Deus que nos vigie sempre e que nos ampare em nossas missões, em nossas aflições, e que possamos sempre seguir os ensinamentos de Cristo em todas as decisões que tomarmos. Que Deus nos abençoe e nos proteja sempre, que assim seja. Muito obrigada a todos e uma boa noite, meus amigos. Até segunda-feira no estudo da obra interminável. Fiquem todos com Deus.